Hoje no nosso canal Saúde nós iremos conversar sobre um assunto polêmico. Certamente você já ficou tentada a fazer o implante daquele chip que muitas vezes promete mudar a sua aparência, te deixar mais bonita. Bom, e com uma fala dessas te prometendo você ficar mais bonita, é claro que você se sentiu sim tentada a de repente colocar um implante como esse. Mas recentemente uma atitude tomada pela Anvisa pode mudar esse cenário. A Anvisa proíbe, agora no Brasil, o uso desses manipulados para ser implantados nas pessoas. E nós iremos conversar com um médico incrível que já está aqui nos nossos estúdios sobre o assunto, que é o Dr. Aurus Dourado. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Aqui podemos discutir esse tema tão importante e de um impacto incrível na população. É verdade. Doutor Aurus, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Esse chip, que é popularmente conhecido como chip da beleza. Há, inclusive, uma propaganda muito grande em cima desse nome, levando muitas mulheres a fazer esse implante. E a Anvisa proibiu. Quer dizer que não se pode mais usar esse tipo de tratamento no Brasil? Explica pra gente exatamente o que está proibido. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar, assim, que esse nome chip da beleza é uma coisa que o próprio intuito dele é vender, na verdade, assim. O termo correto são implantes hormonais, tá? Implantes hormonais manipulados. Esses implantes têm sido utilizados já há um bom tempo. E o que a Anvisa observou, e várias sociedades, tanto de endocrinologia quanto a Sociedade Brasileira de Urologia, Febrasgo, observaram que existem muitos efeitos colaterais atrelados ao seu uso indevido, tá? Óbvio que o que a Anvisa proibiu comercializar, propagar e manipular foi de implantes não testados. Ou seja, é aquele que você vai no médico, ele pega, mistura várias substâncias para fazer o implante e colocar em você, prometendo alguns efeitos que às vezes são irreais e que às vezes te trazem risco. É importante a gente falar que a reposição hormonal em pacientes que têm hormônios baixos deve ser continuada e deve ser prescrita porque realmente tem benefícios científicos comprovados. E implantes hormonais que você compra na farmácia, ou seja, aquele que está na farmácia, foi testado, cientificamente comprovado, e você tem estudos de segurança. Quando você manipula várias substâncias e coloca assim, ao meu bel prazer, você não sabe qual vai ser a velocidade da liberação daquele hormônio, o tempo, a dose correta. Isso está causando uma série de efeitos colaterais. A grande maioria, quando a gente vê na mídia, na verdade, são efeitos, não na mídia, assim, de influencers, são os efeitos benéficos que eles dizem que tem. Só que há uns 2 anos a Anvisa está fazendo o registro, catalogando vários efeitos colaterais que vêm desde AVC, pressão alta, aumento de colesterol, infarto, trombose e fora outros efeitos na mulher, por exemplo. A mulher que você aumenta a testosterona, ela aumenta a pilificação, aumenta a questão de acne, efeitos no humor, irritabilidade, ansiedade, até casos de depressão. E teve efeitos colaterais graves. Por exemplo, esse ano, esse site, tem um site que está monitorando, atrelou 2 óbitos o uso de implantes hormonais. Óbvio que está sob investigação, mas pode chegar até o cúmulo de um óbito, por exemplo. Olha que informação importante para você que está chegando agora na nossa conversa. Nós estamos falando sobre a medida tomada pela Anvisa que proíbe chips manipulados. Eu gostei muito da sua fala, doutor, porque trouxe um esclarecimento exatamente sobre a questão da reposição hormonal. Existe uma informação propagada de maneira equivocada que a reposição hormonal pode ser algo negativo, mas na verdade não se trata disso. O tratamento feito dentro da necessidade é fundamental, inclusive para mulheres, no período que antecede a menopausa, no climatério, pode ser muito positivo. Mas o que a gente vê hoje é muita gente querendo o ganho da tão sonhada massa muscular, aquela vontade de ter o corpo shapeado. E nisso, acabam os profissionais fazendo essa brincadeira de misturar as substâncias e implantando. Qual é o maior risco que você pode ter quando você decide optar por um tratamento como esse?
Sim, assim, e é importante saber que é o seguinte, a Anvisa, o Conselho Federal de Medicina, já proibiu ano passado sobre o uso dessas medicações para fins estéticos. O papel dessa sociedade não é proteger médico. Muita gente acha assim, o CFM, o papel dele é proteger médico. Não, o papel do CFM é proteger a população. É você dizer assim, olha, isso aqui é científico, pode ser usado. Da mesma forma a Anvisa, que é um órgão super sério. Isso aqui deve ser usado, isso não deve. Então, para repor hormônio, por exemplo, o homem, à medida que chega aos 40, 50 anos, é natural ter uma queda da testosterona. Muitos vão cair acima da média. O que a gente deve fazer? Repor esse hormônio. Porque os pacientes que têm níveis baixos hormonais, quando você repõe, por exemplo, a testosterona, no caso do homem, ele vai ganhar qualidade de vida, ele vai ganhar a questão da massa muscular de uma forma saudável. Agora, um homem que tem uma testosterona normal e a gente aumenta muito essa testosterona, ele vai ter efeitos colaterais graves. Eu vou lhe dar um exemplo que eu vejo muito no meu consultório. Pacientes jovens que usam testosterona para fins estéticos, chegam aos 40, 35, 40 anos, querem ter filhos, não conseguem. Por quê? Porque o uso prolongado dessa testosterona informa o organismo, olha, eu já tenho testosterona, não preciso produzir mais. Então o testículo vai atrofiando, e quando ele quer ter filho, ele não consegue, o testículo realmente está bem pequeno. Tá? Outros efeitos até extremos, a testosterona aumenta o desejo sexual. Em níveis muito elevados pode fazer o contrário, pode dar até impotência, disfunção erétil. Então assim, eu tenho um paciente que chega com testosterona normal lá, de 300, 800, 900, ele chega com 2.000 de testosterona com queda do desejo sexual, queda da potência sexual. Então, a questão dos níveis normais deve sempre ser procurado. Outra coisa, um paciente que tem uma testosterona normal e vem alguém querendo vender um produto, olha, você tem que aumentar a tua testosterona para manter no nível acima do normal. Também não deve ser procurado porque causa risco. Imagina o seguinte, o teu corpo, eu quero ganhar massa muscular. O teu coração é o quê? É um músculo. Sim. Quer dizer que a testosterona só vai na musculatura periférica, não vai atuar teu coração? Óbvio que vai. Então o uso prolongado com essas medicações pode causar hipertrofia do músculo do coração, pode causar arritmia, pode causar infarto, pressão alta elevada. Então são efeitos colaterais que a gente não sabe nem que existem às vezes, porque são medicações e associações ao bel prazer, na verdade, assim, eles fazem associações que não foram testadas, não passaram por crivo do estudo científico. Faz aquela salada de hormônios e aí de repente promete um resultado, talvez até consiga em alguém, mas não vale a pena correr o risco, não é isso? O jovem, ele acaba tendo uma reserva fisiológica grande, então assim, ele tolera, o nosso corpo tolera alguns absurdos, mas tem limite. Uma hora a conta chega. Exatamente, a gente nunca sabe para quem vem primeiro ou não, entendeu? Vamos aproveitar que estamos falando de testosterona e a gente tem visto também muitas mulheres fazendo uso da testosterona. E na mulher, quais efeitos podem ter? Você já falou aí que no homem pode causar, inclusive, a esterilidade. Sim. E nas mulheres? A mulher, na verdade, para você ter esses níveis de ganho de massa muscular, você tem que dar testosterona em níveis masculinos. Então, a voz vai mudar. Você vê realmente as influências que, pela voz você percebe que ela usou testosterona, que a voz vai mudar, o tamanho do clitóris vai modificar, mais acne, mais espinha, mais pelo no corpo e irritabilidade. É uma coisa que às vezes é até difícil mensurar no dia a dia, mas tem vários pacientes que chegam super irritados, que até desfazem casamentos por conta disso, porque realmente o humor muda para alguns pacientes. Muito interessante, né? Essa questão da informação que está chegando agora para você e para mim. Inclusive, a nossa conversa está tão agradável que tem mais gente querendo participar. Nossa querida Raquel. Raquel, qual a sua pergunta? Então, é interessantíssimo esse assunto. Eu acho que rendia um programa inteiro para a gente falar só sobre isso. A minha pergunta, doutor, é a seguinte. Eu tenho amigas que fazem uso do chip e a primeira vez que eu conversei com uma amiga que colocou, já fazia mais ou menos uns 3, 4 meses. Aí eu perguntando para ela, mas e aí, o resultado? Ela disse, não, existe um tempo que você coloca, segundo que foi o que ela me falou, né, que depois é que você começa a ver essas substâncias, esses hormônios, eles realmente fazerem efeito. Então, quanto tempo, a partir do dia que a pessoa coloca, implanta esse chip da beleza, ela começa a sentir, né, os benefícios, os malefícios, os efeitos colaterais, enfim, tudo que eles trazem aí para a pessoa? Na verdade, assim, quando você
faz o implante hormonal aqui, imediatamente ele já começa a liberar hormônios. Então, assim, teve um caso de uma paciente em São Paulo que ela colocou o chip num dia, no dia seguinte ela estava com trombose na UTI por conta de um efeito colateral. Então, assim, às vezes pode ser uma coisa imediata. Então você está aumentando o nível hormonal, dependendo da substância que foi colocada. Às vezes eles colocam até metformina. Metformina é uma medicação utilizada para diabetes que tem comprimido e o próprio SUS dá de graça. Então, assim, você está assim, para que você manipula? Você manipula normalmente alguma medicação quando você acredita que aquela dose e aquela medicação não está disponível ou ele não pode utilizar a via que já existe. Então, se eu já tenho medicações testadas, comprovadas, seguras e que já existem no mercado, para que ficar inventando assim, novas associações não testadas? Então, esse alerta, na verdade, assim, vai impactar muito os médicos corretos, os médicos sérios, para dizer o seguinte: olha, cuidado, vamos proteger a nossa população, vamos informar a nossa população que existem problemas. É possível que daqui a 2 anos tenham novos estudos com novas associações e a gente volte atrás e diga: olha, eu acho que agora está liberada, a dose correta é essa. Enquanto não tivermos estudos sérios, eu não posso prescrever para o paciente. A gente viu isso muito na pandemia. O Brasil é um celeiro para esse tipo de situação. Assim, às vezes a gente via vários médicos que nunca publicaram nenhum artigo, que nunca testaram nada, mas você vê, olha, eu tenho um protocolo X para o Covid. O outro aparecia lá, não, tem um médico ali que tem outro protocolo. E a população quer uma resposta rápida, mas eles são leigos. Então, o nosso papel, como os profissionais éticos corretos das sociedades, conselhos de medicina, é proteger exatamente aquele que não tem informação. Então, quando um paciente procura o médico, ele entrega a sua vida para você. Ele está confiando em você. Óbvio que felizmente, a grande maioria são profissionais corretos, éticos, sérios. Agora, sempre nós temos aquele viés também mercadológico. E o que a gente deve até triar como pacientes a postura daquele profissional, se aquele profissional realmente quer vender alguma coisa ou ele está pensando no seu bem. E é isso que, na verdade, assim, esse mercado nunca vai acabar. Agora, até o próprio mercado negro para uso de anabolizantes sempre existiu e sempre vai existir, eu não tenho esperança que isso acabe. O grande problema é médicos estarem prescrevendo substâncias que não estão comprovadas cientificamente. Isso é que é o problema. Doutor Doraldo, muito obrigado pela sua participação. Antes de encerrar a nossa conversa, acho que uma informação que não pode faltar. Quem já tem, dá para tirar? Diante dessa medida, a pessoa mudou de ideia, dá para resolver ou vai ter que esperar? Não, dá para tirar. A grande maioria não são absorvíveis, então é possível remover. A orientação é que se remova atualmente aqueles que estão tendo efeitos colaterais realmente, então precisa remover logo. Os que não têm grandes efeitos colaterais, o que não tem efeitos colaterais, a princípio a ideia é não intervir. Tá? Muito obrigada, doutor, pela sua participação no nosso programa com informações tão esclarecedoras. Eu que agradeço o convite mais uma vez e um bom dia a todos. Esse foi o nosso quadro Canal Saúde.